No meu jantar de comemoração pela promoção, meu pai disse: esta deveria ter sido a noite da sua irmã. Ela é o verdadeiro talento. Eu ergui meu copo com um sorriso afiado e respondi: ótimo. Então ela pode pagar a sua conta hoje à noite. E eu tinha economizado por semanas para reservar a sala privada no Cartes Bistro, um lugar elegante no centro da cidade, com tijolos aparentes e luz suave, perfeito para comemorar minha promoção a gerente júnior. Não era apenas um emprego. Era a prova de que eu tinha conseguido, depois de batalhar noites a fio na firma de marketing, apresentando ideias que eram rejeitadas, reescrevendo tudo até finalmente vingarem. Aquela noite era minha. Convidei colegas de trabalho, alguns amigos, minha família e minha mãe, quieta como sempre, Lily mandando mensagem de que tentaria aparecer, e meu pai, de quem eu já esperava atraso. O ambiente vibrava com conversas, pratos de ciders e batatas fritas circulando, taças tilintando. Levantei para dizer algumas palavras, a voz firme, agradecendo a todos pelo apoio. Então meu pai entrou cambaleando, uma hora atrasado, com cheiro de uísque, a gravata frouxa. Ele me ignorou com um gesto, pegou um copo e, balançando-se, ficou de pé. Um brinde, gritou, interrompendo o burburinho. Esperei, o coração disparado, torcendo para que, pela primeira vez, ele dissesse que tinha orgulho de mim. Em vez disso, ele sorriu de canto, os olhos vidrados, e falou: esta deveria ter sido a noite da sua irmã. Ela é o verdadeiro talento. As palavras bateram como um tapa, secas e em público. Minha colega Jim parou de beber no meio do gole. Minha mãe encarou o prato. O salão silenciou, garfos parados no ar, todos os olhos em mim. Lily nem estava ali. Ela não trabalhava havia anos, mas, de algum jeito, roubou esse momento também. Não pestanejei. Ergui meu copo, encarei meu pai e sorri. Um sorriso contido. Frio. Daquele tipo que a gente dá quando a outra pessoa finalmente se revela. Ótimo, falei, com a voz firme. Então ela pode pagar a sua conta hoje à noite. A risada ao redor morreu na garganta de todos. A boca dele tremeu, insegura. Deixei meu guardanapo na mesa, peguei meu casaco na cadeira e saí. A porta se fechou atrás de mim, abafando o silêncio que deixei para trás. Meu peito queimava. Humilhação, sim, mas outra coisa também. Há algo se libertando. Passei anos correndo atrás de um aceno de aprovação e, em 10 segundos, ele destruiu tudo. Tudo bem. Cansei de correr. Não voltei para casa depois de sair. A ideia do meu apartamento vazio, a planta quase morta no parapeito, a geladeira zumbindo no silêncio. Parecia pequeno demais para conter o que fervia dentro de mim. Em vez disso, dirigi até o pier, o único lugar da cidade onde a água se estende, escura e infinita. Estacionei perto da borda, desliguei o motor e abri as janelas. O ar tinha cheiro de sal e madeira úmida, e as ondas batiam nos pilares do pier num ritmo constante, como se pudessem lavar o eco da voz do meu pai. Esta deveria ter sido a noite da sua irmã. Aquilo ficava se repetindo na minha cabeça, cada vez cortando mais fundo. Lily, o fantasma que sempre ganhava, mesmo sem estar presente. Recostei no banco, encarando o painel do carro, deixando as lembranças invadirem. A faculdade foi o início de tudo, e eu, na universidade estadual, pegando empréstimos e trabalhando como barista às 5 horas da manhã, esquentando lattes enquanto meus colegas dormiam. Eu voltava para casa nos fins de semana, exausta, e encontrava Lily largada no sofá, rabiscando desenhos inacabados que ela nunca ia levar adiante. Meu pai pagou o aluguel dela aquele ano, $600 por mês para um apartamento que ela destruía, enquanto eu comia macarrão instantâneo para esticar meu salário. Ela largou o curso de artes depois de 2 semestres, e ele chamou isso de encontrar o caminho dela. O meu caminho? Uma planilha de dívidas e um GPA de 3,8. Lutei por um empréstimo. Depois teve os $500. Na primavera passada, meu pai ligou, a voz grave, dizendo que Lily precisava de dinheiro para uma exposição na galeria, a grande chance dela. Fiz a transferência, deixando de pagar a prestação do meu carro, confiando nele. A tal exposição nunca aconteceu. Ela gastou dinheiro em tinta e vinho, e ele nunca mais tocou no assunto. Eu não perguntei, não queria a briga. Mas a bicicleta foi pior. Há 6 meses, voltei para casa e não encontrei minha velha Kevin, aquela que eu tinha passado um verão restaurando, lixando a ferrugem da estrutura, ajustando as marchas. Meu pai a vendeu por $200 para bancar a viagem da Lily a Los Angeles para montar um portfólio. Você já está velho para essa bicicleta, ele disse, como se não fosse nada. Como se eu não fosse nada. Ela voltou com fotos tremidas e um bronzeado, sem portfólio algum. Ali parada, as luzes do pier piscando à distância, percebi que tudo isso vinha de muito antes. Quando crianças, a Lily recebia tratamento suave e esqueciam de dar tarefas a ela, relevavam provas que ela tinha ido mal, desculpavam tudo.
Eu cortava grama, ganhava um obrigado se tivesse sorte, enquanto ela ficava rabiscando no quarto e meu pai emoldurava os desenhos como se fossem de Picasso. Quando consegui meu primeiro estágio, não remunerado, mas bem puxado, ele nem me ligou. Lily arranjou um emprego de garçonete. Largou em uma semana, e ele elogiou o esforço dela no jantar de ação de graças. Sempre me convenci de que não era favoritismo, só coincidência. Talvez eles estivessem sem condições quando eu precisava de ajuda, mas aquele jantar destruiu essa ilusão. Ele não só me ignorou. Ele me apagou na frente de todos e entregou meu momento a ela. As ondas continuavam batendo, e eu apertei o volante, os nós dos dedos brancos. Construí minha vida, meu diploma, meu trabalho, essa promoção, tijolo por tijolo, sem ajuda, sem rede de segurança. Fiquei até mais tarde na firma, reescrevendo campanhas até meus olhos arderem, apresentando para clientes que mal me olhavam. Já a Lily nunca tinha ficado no emprego por mais de um mês, nunca terminava um quadro, nunca tentava. E mesmo assim meu pai via a sombra dela em cada passo meu. Por quê? O que a tornava estrela quando eu era quem continuava de pé? O ar ficou mais frio, atravessando o meu casaco, mas não me mexi. Pensei na sala do bistrô, um olhar arregalado de Jen, o olhar cabisbaixo da minha mãe, o barulho de um garfo caindo. Todos ouviram, viram, e ninguém disse nada. Talvez nunca dissessem. E eu? Passei a vida inteira esperando meu pai me ver, de verdade, e dizer, bom trabalho, filho. E imaginei isso naquela noite, a mão dele no meu ombro, um sorriso rompendo aquela carranca. Em vez disso, ele abriu um buraco na única noite em que eu usei me destacar. Meu celular vibrou no bolso. Provavelmente minha mãe, tentando amenizar. Ou Jen, querendo saber se eu estava bem. Nem olhei. A água se estendia escura, silenciosa, e algo finalmente clareou na minha mente. Ele nunca me daria esse momento. Não porque eu não merecesse, mas porque ele não conseguiria enxergar, não conseguiria me ver. Lily era a lente dele, sempre foi, e eu passei a vida forçando a vista, torcendo para ele se ajustar ao foco. O pier rangeu com uma lufada de vento e eu soltei um longo suspiro. Era isso, não era? Eu estava perseguindo um fantasma meu também e um pai que não existia. O real se levantou naquela noite e me mostrou quem ele era. E pela primeira vez, eu acreditei. 2 dias depois do pier, eu estava sentado no meu sofá meio afundado, a TV piscando muda no canto. O apartamento cheirava a café frio e poeira, um lugar que eu mantinha perto de casa, por costume, não por amor. Na mesinha, havia uma foto do jantar me encarando, e eu de blazer, sorrindo, erguendo um copo com os colegas, antes da bomba do meu pai. Imprimi da mensagem que Jen enviou, como lembrança do que eu tinha conquistado. Agora parecia uma relíquia de outra vida. Meu celular estava ao lado, a tela escura, mas eu sabia que as notificações se acumulavam. Os pedidos de desculpa da minha mãe. Talvez o resmungo do meu pai, vamos conversar. Não tocava no telefone desde que saí do bistrô. O silêncio não era paz ainda, mas uma pausa pesada com o que viria a seguir. Peguei o telefone, o polegar pairando sobre a tela de bloqueio. Chega de esperar, chega de torcer para que eles liguem para consertar tudo. Abri os contatos e comecei pelo meu pai. O número que disquei centenas de vezes buscando conselhos que ele nunca deu. Bloquear. Depois minha mãe. O silêncio dela. Ele não quis dizer isso. Não mudaria a conta de anos. Bloquear. Lily, que provavelmente mandaria alguma mensagem vaga de saudades quando precisasse de dinheiro. Bloquear. O grupo da família, um cemitério de planos ignorados, a não ser quando precisavam de carona ou alguém para fazer as contas. Bloquear. Cada toque era como cortar um fio, não com raiva, mas com cansaço. Cansei de ser quem sempre aparecia, quem pagava, quem ficava invisível até precisarem de mim. Na manhã seguinte, entrei no portal do trabalho. A promoção dava opção de home office, algo que eu tinha ignorado antes, preso a uma cidade que eu nem gostava tanto assim. Agora era uma tábua de salvação. Mandei e-mail para o RH, confirmando a mudança, e comecei a fuçar anúncios de aluguel a 3 horas dali, numa cidade menor, com aluguel mais em conta e sem fantasmas. Ao meio-dia, eu já tinha assinado o contrato para um estúdio, sem nem ver pessoalmente. Depósito tirado das economias que eu guardava para emergências. Aquilo era uma emergência. Depois olhei ao redor do apartamento, o sofá, a mesinha bamba, as canecas lascadas. Eu não precisava deles. Tirei fotos e anunciei tudo online. Venda de mudança, barato, retirar no local. Em poucas horas, estranhos levaram tudo embora, pagaram em dinheiro vivo. O financiamento do carro era o último nó. Faltavam $1.200. Usei o dinheiro das vendas e parte do meu próximo salário para quitar o débito. Sem dívidas. Sem raízes. Senti um lampejo de algo novo. Fazer as malas foi rápido.
Eu não tinha muito do que valesse a pena guardar. Só roupas, meu laptop, uma caixa de livros que garimpei em sebos. O diploma era o troféu. Bacharel em Artes e Marketing. Meu nome impresso em letras pretas, nítidas. Enfiei numa pasta, não estava emoldurado ainda, mas era meu. O resto, fotos antigas, cartões de aniversário da minha mãe com "Te amo" genérico, ficaram numa gaveta para o próximo inquilino. Não queria lembranças. A transferência do contrato de aluguel foi mais fácil do que eu pensava. Um colega de trabalho, Tim, precisava de um lugar urgente depois de um término. Ele assinou no mesmo dia e entreguei as chaves sem olhar para trás. O locatário não se importou, contanto que o aluguel continuasse sendo pago. Carreguei minhas coisas no carro naquela noite. Um Atibac, agora totalmente meu, sem nome de banco no documento. A caixa de livros foi pro porta-malas, o diploma no banco do carona, como um copiloto. As luzes da cidade ficaram borradas quando peguei a estrada, rádio desligado, só o barulho dos pneus e da minha respiração. 3 horas de distância não é muito, mas parecia outro planeta. Lá, ninguém me conhecia como o garoto que consertava a impressora da mãe, que levava a Lily para o terceiro emprego novo começo ou que bancava a conta do bar quando meu pai estava duro. Eu não estava fugindo deles, não exatamente. Só cansei de esperar no papel que eu nunca pedi para interpretar. Quando cheguei ao novo lugar, estava vazio. Chão arranhado, uma lâmpada pendurada na cozinha, um colchão que eu tinha comprado pela internet, ainda na caixa. Larguei tudo, abri a janela e fiquei parado, o ar noturno gelado na pele. Não era bonito, mas era meu. Sem ecos da voz do meu pai, sem sombra da coroa imerecida da Lily. Passei anos me dobrando para me encaixar na forma deles, o prestativo, o quieto, aquele que não reclamava. Agora, com cada número bloqueado, cada laço cortado, me sentia mais leve, como se tivesse tirado um casaco que usei por tempo demais. Deixei o colchão na caixa. Dormi no chão aquela noite, o diploma ao meu lado, e pela primeira vez em anos, não sonhei em provar nada para ninguém. O cansaço não era só pela mudança, era o peso de todos aqueles anos me pressionando até eu nem sentir meus próprios limites. Cortar laços não era vingança, era sobrevivência. Eu não os odiava, nem desejava mal. Eu só não tinha mais nada para dar. A estrada se abriu à minha frente e eu a percorri sozinho. Não porque eles me afastaram, mas porque eu finalmente parei de puxá-los comigo. A nova cidade tinha um cheiro diferente, fresco, de pinho e asfalto molhado, não o escapamento velho de onde saí. Meu estúdio era uma tela em branco, em um cômodo só, uma cozinha minúscula, uma janela que dava para uma rua de construções antigas de tijolos. Comprei uma escrivaninha numa loja de usados, arranhada mais firme, e coloquei perto da luz. O trabalho me ocupava. Agora remoto, eu entrava nas reuniões, apresentava campanhas, a voz firme na tela. Mas, depois do expediente, comecei a fazer pequenas coisas para mim. Cozinhava. Nada elaborado, frango com alecrim, do tipo que eu nunca tinha feito. Antes, todo jantar era uma corrida para algum lugar, então ouvir o chiado na panela era como um ritmo que eu tinha esquecido. Conheci Sam uma semana depois, na cafeteria do andar de baixo. Ele estava no balcão, sorrindo à toa, cabelos bagunçados, perguntando se eu já tinha provado o blend de avelã. Conversamos sobre jogos de tabuleiro, e ele me convidou para a próxima noite de jogos dele. A Helena apareceu depois, uma colega que eu só conhecia por e-mails. Um dia ela me chamou num chat virtual, elogiando uma campanha e sugeriu pegarmos algo para comer depois do trabalho. Eles não conheciam o velho eu, aquele que resolvia os problemas dos outros e sumia no fundo. Eles só me viam, e isso era novo. 4 meses se passaram assim, quietos, mas cheios. Eu rabiscava às vezes, pequenos esboços de logotipos ou formas aleatórias, o lápis riscando o papel e acalmando minha cabeça. O diploma continuava sem moldura, apoiado na escrivaninha, mais um lembrete do que um troféu. Então a carta chegou. Empurrada por baixo da porta numa terça-feira. A caligrafia quadrada do meu pai no envelope. Quase joguei fora, mas a curiosidade venceu. Dentro, uma única página em desculpe pelo jantar. Não quis dizer aquilo. Lily está em apuros. O carro quebrou. $1000 pro conserto. Ela estava bêbada, se complicou, mas é família. Você nos deve por tudo o que fizemos. Envie logo. Sem com amor, sem por favor. Só aquela cobrança familiar. Li uma vez, deixei as palavras ecoarem e depois piquei tudo no triturador de papel. A audácia dele. Depois de tudo, ele ainda me via como carteira, não como filho. Fiquei parado na janela, vendo a chuva escorrer no vidro. Por tudo que fizemos. O que era isso? A bicicleta que ele vendeu, o aluguel que pagou para Lily enquanto eu me virava, o silêncio quando me formei, o sorriso irônico quando obtive sucesso. Passei anos dando a eles tempo, dinheiro, paciência, e recebi nada além de uma sombra para viver.
O barulho do triturador parou e eu não senti culpa ou remorso, só clareza. Ele nunca mudaria, e eu não precisava que mudasse. Voltei para a minha escrivaninha, abri o laptop e me afundei num projeto até as luzes da rua se acenderem. A visita de Sam naquela semana foi numa noite de jogos. Em meio ao Scrabble, ele me cutucou: tá tudo bem? Dei de ombros, dizendo que era só uma carta de casa. Ele não insistiu. Helena chegou depois com comida, e rimos de bolinhos queimados e jogadas ruins de dados. Eles não precisavam da minha história, não exigiam nada, só dividiam a deles, e isso bastava. Comecei a fazer alguns freelas, 2 pequenos projetos de design. Uma padaria local precisava de um logo. Desenhei em 1 hora e ganhei $50. Não era muito, mas era só meu, conquistado por mim. Aos poucos, o estúdio foi se enchendo, plantas de uma feira, um tapete. Sam me ajudou a levar uma estante para meus livros, agora, livros que eu queria mesmo ler. Eu não estava apenas sobrevivendo, estava construindo algo. Raízes que não se entrelaçavam com as deles. Aquela carta ficou na minha cabeça, mas não como ferida. Era prova de que eu estava certo em ter ido embora. As histórias dos $500 que ele nunca me devolveu, da bicicleta vendida. Não foram deslizes, eram a verdade sobre ele e sobre a Lily, que bateu o carro e ainda assim encontrei o pedido dele, como se eu fosse o socorro. Sempre fui o pneu reserva que eles acionavam quando tudo explodia. Uma noite, fiz jantar para Sam e Helena em massa com alho e ervas, receita que eu fui ajustando até ficar do meu jeito. Comemos na escrivaninha, sentados em cadeiras diferentes, e eles brindaram a minha fase chefe. Eu ri, de verdade, sem fingir. O diploma refletiu a luz e eu não precisei explicar. Eles me enxergavam. Não o garoto que implorava migalhas, mas o cara que chegou até ali. A chuva batia na janela e percebi que eu não estava mais me escondendo. Eu estava vivendo, não para provar nada, mas porque eu podia. A carta do meu pai era o último eco, e eu o deixei sumir. O cheiro de macarrão, o vapor, os amigos, as vozes. Um rabisco inacabado na mesa. Aquilo era mais forte agora. 6 meses nessa nova vida, o ar já tinha ficado cortante com o outono, folhas rodopiando pela rua lá embaixo. Eu entrei num ritmo bom, trabalhava de dia, fazia freelas à noite, jantava com Sam e Helena quando dava. A escrivaninha estava cheia de rascunhos e canecas de café, o diploma pendurado na parede. Eu escrevia um e-mail de proposta de campanha quando ouvi 3 batidas fortes na porta. Não era a batida descontraída do Sam, nem a correria de um entregador. Congelei, o estômago revirando, e abri. Era meu pai, sem fazer a barba, olhos vermelhos, um cheiro de cerveja velha antes mesmo de ele falar. A Lily está na reabilitação, disse, a voz áspera. Você é egoísta por ter nos abandonado. Segurei o batente, bloqueando a passagem. Ele parecia menor do que eu lembrava, não a figura imensa que dominou minha vida, mas um homem se desfazendo nas beiradas. Ela tá lá há 1 mês, ele continuou, se apoiando na porta. E você fica aí bancando o bem-sucedido, deixando a gente resolver tudo. O hálito dele era amargo, a camisa amassada, mas a acusação era a mesma de sempre. Eu, o vilão, por ter ido embora. Eu não vacilei. Você escolheu ela todas as vezes, falei, baixo e firme. Cansei de ser seu step. A mandíbula dele travou, os olhos se estreitaram como se fosse me responder, mas fechei a porta, firme, sem bater. E girei a chave. O clique ecoou no silêncio. Ele esmurrava a porta 1, 2 vezes, depois parou. Fiquei encostado na parede, esperando a culpa me corroer. Não veio. Pela janela, vi-o cambalear até a caminhonete, ombros curvados, ir embora, as lanternas vermelhas sumindo na noite. O apartamento continuava sendo meu espaço. Desabei no tapete, encarando o reflexo suave do diploma no vidro. Reabilitação. O problema da Lily, não o meu. Mas ele trouxe tudo até aqui, achando que eu resolveria, como sempre. Eu já tinha ajudado com dinheiro, levado ela a entrevistas que ela nem compareceu, escutado quieto quando ele elogiava os fracassos dela. Acabou. 1 semana depois, meu celular tocou de madrugada, em 3h17, um número desconhecido, mas eu sabia antes de atender. A voz do meu pai soou abafada, lenta, carregada, como se ele estivesse bêbado há horas. Você acha que é melhor que a gente, cortando a gente como se fossemos lixo? Você vai rastejar de volta quando quebrar a cara, garoto. Sempre foi assim. Cortou. Sem despedida, só aquele rancor amargo. Eu estava sentado na beirada do colchão, o polegar sobre o botão de apagar. As palavras não ardiam. Eram vazias, ocas, como um estranho gritando da janela de um carro em movimento. Eu já tinha ouvido tudo antes, em cada dê uma chance pra Lily, em cada não seja tão duro com ela. Apertei excluir antes do fim, e a mensagem sumiu no ar.
A tela escureceu e soltei o ar. Lá fora, a cidade seguia, com carros distantes e sirenes. A vida continuava. Levantei, fiz café e abri o laptop. Tinha um freela para entregar, um cartaz para um festival local. Desenhei até o amanhecer, traços firmes, a mente focada no trabalho. A ligação do meu pai, a visita dele, não era um acerto de contas para mim, mas para ele. Ele chegou de mãos vazias, querendo que eu preenchesse a falta. E eu disse não, não por vingança, mas porque eu não devia mais nada a ele. O café esfriou, mas continuei desenhando, o design tomando forma, seguro. Meu. A Helena mandou mensagem mais tarde, chamando para jantar fora. Aceitei e encontramos um restaurante de macarrão, o Sam apareceu com um baralho de cartas. Eles não perguntaram sobre a noite, não precisaram. Comemos, jogamos, rimos do blefe péssimo do Sam. Quando voltei para o estúdio, as plantas estavam fortes, os esboços na parede, um espaço que eu conquistei. A voz do meu pai ainda ecoava no fundo da cabeça, mas estava fraca agora, como uma estação de rádio saindo do alcance. Eu já não era aquele garoto que corria atrás do sorriso dele, que se encolhia para caber no molde deles. Tinha ido embora, e ele correu atrás, não para consertar as coisas, mas para me puxar de volta. Eu não cedi. O diploma refletia a luz quando apaguei tudo para dormir. Eu não precisava provar nada para ele. Eu vivia por mim. A caminhonete dele, a ligação dele, tudo era o último suspiro de uma história que eu já tinha superado. Um ano depois daquele jantar, estou voltando do mercado de produtores, com os braços cheios de manjericão fresco, um pão crocante, sentindo o sol aquecer a sacola. É um domingo ameno, o ar suave, e já planejo o jantar com Sam e Helena. Meu estúdio está cheio de vida agora, em plantas transbordando do parapeito, rascunhos presos na parede. Meu quadro de promoção brilha discretamente acima da escrivaninha, um lembrete tranquilo do que construí. Viro a esquina e vejo o carro da minha mãe parado em frente ao meu prédio, a pintura azul desgastada, descascando nas bordas. Ela sai, segurando uma foto antiga em eu e Lily quando éramos crianças, sem os dentes da frente, e olha para as janelas, insegura. Paro, o coração calmo, e a observo por um instante. Ela não me vê ainda. Eu poderia atravessar a rua, dizer algo, mas não faço isso. Passo por ela, devagar, com os olhos à frente, as chaves balançando no bolso. Ela se vira quando me aproximo da calçada, abre a boca para falar. Ei, espera. Mas eu continuo andando, sem acenar, sem responder, em silêncio. Não era raiva que me movia, mas paz. Lá em cima, a Helena está deitada no meu tapete, mexendo numa playlist, descalça, cantarolando. Entrego a ela um café que comprei no mercado, dou um beijo na bochecha e começo a picar as ervas. A faca bate na tábua num ritmo calmo, e o passado continua lá fora, esperando, mas eu já estou em casa. Mais tarde, meu celular vibra, em chamadas perdidas do número da minha mãe, um correio de voz que não vou ouvir. Vem sendo assim desde a visita do meu pai, pedidos esporádicos, tentativas de me fazer sentir culpa. Eu não bloqueio mais. Só não atendo. O diploma está pendurado acima de mim enquanto cozinho, emoldurado agora, simples e sem destaque. Prova de que eu consegui. Não para eles, mas para mim. Naquela noite, Sam chega e jantamos na escrivaninha, rindo dos cantos queimados do pão e de trocadilhos ruins. O ambiente cheira a alho e pão, e não penso naquele carro, naquela foto, naquela vida. Olhando para trás, entendo. Amor não é moeda de troca, não se mede em favores e dívidas. Passei anos querendo que me notassem, achando que se eu me esforçasse mais horas, mais conquistas, eles me enxergariam. Mas valor não se define no caderninho de outra pessoa, é algo que a gente segura nas próprias mãos. Largar tudo não apagou a dor, mas me mostrou que eu posso carregá-la sem parar de pé. A verdadeira vitória não é o aplauso deles, e sim o manjericão nos meus dedos, os amigos na minha mesa, a vida que escolhi. Essa é a força que descobri, não provando que eles estão errados, mas provando a mim mesmo que estou certo, dia após dia, em silêncio.